Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Começar o culto já te provocando nessa noite. Amém? Para você me ajudar a pregar nessa noite no nome de Jesus. Amém? Querido, abra sua Bíblia em João, capítulo 14, é o versículo principal desta noite. Amém. Glória a Deus. O nosso tema principal desta noite está lá em João. João 14, versículo de número 6. João 14, versículo de número 6. Amém? Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. O versículo de número 6, ele diz assim, irmãos. Disse Jesus. Quem disse? Eu sou o caminho. Quem ele é? O caminho. Aleluia. Eu sou o caminho. O texto de João, você já conhece esse texto, né? Onde Jesus ele está despedindo, né? Está preparando os discípulos para a sua crucificação, para o seu retorno aos céus. Mas o foco aqui desse texto, desse capítulo que eu quero deixar para você aqui, é Jesus dizendo assim: eu sou o caminho. Amém? Eu sou o caminho. A Bíblia, ela tem várias referências, e eu vou deixar algumas referências, né? Todas elas importantes, daquilo que Jesus fala sobre o caminho. Primeiro, ele se apresenta, né? Ele se apresenta: eu sou o caminho. Ele fala, ele se apresenta. A pergunta do discípulo: para onde vai, Senhor? Eu sou o caminho. Amém, irmãos? Eu sou o caminho. Ele fala: eu sou a verdade, né? Muita gente falando mentira aí, muita gente vivendo no engano. Ele fala: eu sou a verdade. Amém? E eu sou a vida. Glória a Deus. Jesus está respondendo uma pergunta aqui, e eu quero deixar algumas referências para você em relação a isso, ao caminho. Qual o caminho que nós estamos andando? Qual o caminho que você está andando? Qual o caminho que nós escolhemos para andar? O que esse caminho traz para você de benefício andar na presença do Senhor? Quantos aqui, depois que começou a andar no caminho, a vida piorou? Graças a Deus. Ninguém. Quantos aqui tiveram seus olhos abertos quando começaram a andar no caminho? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto principal não é esse aqui dessa noite, querido, mas é o texto de abertura da nossa mensagem nessa noite. O texto principal dessa noite, ele se encontra lá em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Quero que você abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 5. É o texto que nós vamos desenvolver nessa noite aqui para a glória do Senhor. Marcos, capítulo 5. Você pode abrir. Mas eu quero dizer para você, querido, nós estamos no caminho do milagre. Amém? Amém? Você pode dizer assim, ó: eu estou no caminho do milagre. Amém? Se eu fosse perguntar aqui, quantos de nós teríamos vários testemunhos para contar de milagre quando nós
decidimos pelo caminho. Amém? Você tem testemunho para contar? Você tem testemunho para contar, irmão, de milagre? Então escuta essa canção agora. Põe a mão no teu coração, que essa canção é a pregação desta noite. Põe a mão no teu coração. O texto diz exatamente isso que nós vamos cantar agora. E entre nessa canção agora no nome de Jesus. Nós estamos no caminho do milagre, queridos. A palavra do Senhor, como nós lemos aqui, ele fala que eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Muitas pessoas estão falando aí que existe vários caminhos que levam a Deus. Eu afirmo para você que é mentira. Amém? Eu afirmo para você que é engano do inferno. O próprio Jesus se revela aqui, ele fala, eu sou o caminho. Olha Tomé, eu sou o caminho. Várias pessoas andam dizendo por aí, irmãos, que vários caminhos levam ao Senhor. Mentira. Ele fala, eu sou o caminho, e depois ele fala, eu sou a verdade. Então Deus, ele se revela para nós quem ele é. Amém ou não amém? E se você quer conhecer, se nós estamos no caminho, se queremos conhecer, a verdadeira revelação de quem ele é, está aqui na palavra. Amém ou não amém? Leia a palavra. A verdadeira revelação de quem Jesus é, a verdadeira revelação daquilo que ele pode fazer para aqueles que estão no caminho, está na palavra. Então você pode observar a dificuldade que nós temos de ler a palavra. Sabe por quê? Porque o inferno, o nosso inimigo, também sabe que quando nós começamos a ler a palavra, somos confrontados pela palavra e somos libertos pela palavra, porque ele é o Senhor libertador. E ele fala, conheça a palavra, conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e eu me encarrego de te libertar. Amém, querido? Diz a palavra. E é nessa noite, eu creio que você está aqui na casa do Senhor porque você escolheu um caminho. Você escolheu um caminho. E para você permanecer nesse caminho, existe um deverzinho de casa. Não é fácil estar no caminho, é uma guerra, é uma luta. Você sabe da sua dificuldade, das suas afrontas desse dia para você chegar na casa do Senhor, andar no caminho, aprender a palavra. Você teve a sua experiência hoje ou durante essa semana. Mas a palavra do Senhor, ele diz, irmãos, várias coisas interessantes, verdadeiras, sobre o caminho. Ele fala assim para os pais, olha, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Uma das referências que eu trago assim por experiência é que o Senhor Jesus fala, olha, ensina o teu filho o caminho. Viu, Paulo? Ensina o Bernardo o caminho. Ensina a Aninha o caminho. Ensina a Esté o caminho. A palavra do Senhor fala para nós, ensina o caminho. Por que a Bíblia, irmãos, tem tantas referências sobre o caminho? Por que a Bíblia fala? Por que Jesus se apresenta falando para nós que Ele é o caminho? Será que tem alguma coisa boa nesse caminho? Será que você tira alguma coisa boa desse caminho? E aí, irmãos, eu fico lendo a palavra, eu vejo aqui na palavra que o salmista ele fala de dois caminhos. O salmista ele fala do caminho dos justos, ele fala do caminho dos ímpios. Isaías, Samuel, ele fala, né, com o Senhor Jesus, uma coisa muito importante, que é para a gente permanecer no caminho, é a oração. Amém, irmãos? É oração. E aí, Samuel, ele fala com o Senhor assim, dessa forma. Lá em 1 Samuel, ele fala com o Senhor assim, Senhor, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar. Sabia, querido, quando você deixa de orar por alguém, você está em pecado contra o Senhor?
A palavra do Senhor diz aqui em Isaías, em Samuel. Quantas pessoas te pedem oração lá no seu trabalho, lá no seu serviço, na tua casa, nos teus vizinhos? E aí a gente fala assim, eu não sei orar. Deixa a pessoa passar batido. Deixa a pessoa procurar em outro caminho. Já entendeu isso? Já percebeu isso? E aí Samuel, ele fala com o Senhor, Senhor, longe de mim pecar contra o Senhor. 1 Samuel fala sobre isso. 1 Samuel, ele fala sobre isso lá, 1 Samuel 12, ele fala sobre isso. Longe de mim, Senhor, pecar contra o Senhor, deixando de orar. E aí você continua lendo o texto, Samuel vai mais um pouquinho além. Ele fala assim, além de orar, Senhor, eu vou ensinar o caminho. Aleluia. Você tem ensinado o caminho para alguém? Olha que interessante, Sueli. Ele fala com Deus, Senhor, além de eu orar por alguém, que eu sei que a oração é a chave, a oração é que muda, eu vou ensinar o caminho. Meu irmão, que bênção é você ensinar o caminho e ver as pessoas caminhando no caminho. Amém? Que bênção. Amanhã é dia da gente estar ali na praça, orando, pregando e ensinando o caminho. E eu louvo a Deus por aquele casal ali, ó, aquele casal bonito ali, ó. Faz assim, um casal bonito. Olha só, eles levantaram a mão, os outros estão tudo feios. O casal bonito ali estava na praça lá, já tem um mês, né? Vai fazer um mês amanhã. A igreja estava lá na praça ali, ó, 7:30 da noite ali, cantando, louvando. E eles entraram no caminho. Amém, querido? Irmãos, eles entraram no caminho. Eles aceitaram estar no caminho. Um caminho que traz vida, vida em abundância. E nós estamos numa batalha espiritual, querido. E nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, se você observou, nós cantamos esse texto. E lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e versículo 12, o Senhor olha e viu que a terra, ela estava corrompida. E você pode pesquisar lá no capítulo 6 de Gênesis. O Senhor olha para a terra e viu que a terra estava corrompida. Aí o Senhor chamou quem lá em Gênesis 6? Quem que o Senhor chamou em Gênesis 6? Vou dar uma dica, para construir um barco de madeira. Vou dar uma dica. Quem o Senhor chamou? Amém. Noé, olha, a terra está corrompida, à vista de Deus, a terra está, mas eu vou endireitar o caminho. Confirma lá. Várias referências que a palavra traz, e o caminho de Deus, ele nos traz vida em abundância, e consequentemente disso, de estar em obediência à palavra, chega até nós o milagre. Amém? Qual o milagre que você precisa nesta noite? Qual o milagre que você tem sonhado nesta noite? Que aos nossos olhos está bem distante, mas você está no caminho. Você está no caminho, e nós cantamos aqui, irmãos, nós cantamos aqui, no caminho do milagre estou. E aí nós lemos no texto aqui de Marcos 5, uma história que nós conhecemos muito bem, a partir do versículo 21, que fala de uma mulher do fluxo de sangue. Eu não vou ler aqui todo o texto, mas ela fala, e nós conhecemos o texto, né? É muito simples quando a gente olha esse texto, e a gente fala assim, a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que ela tinha aquela enfermidade durante 12 anos. Parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa simples, né? Uma enfermidade durante 12 anos, a gente olha e sabe o resultado quando ela entrou no caminho. E aquela mulher ouviu falar de Jesus, irmãos. E ela tinha uma enfermidade que
perseguia ela durante 12 anos. 12 anos. É um tempo bem considerável. 12 anos não são 12 dias. E aquela mulher sofria daquela enfermidade durante 12 anos, e a palavra do Senhor fala que ela já tinha gastado tudo que ela tinha e tudo que ela não tinha atrás dos médicos. Aqui está escrito na palavra. Aquela mulher gastou o que tinha e o que não tinha, com aquela doença, com aquela hemorragia, durante 12 anos. E ela ouviu falar de Jesus. Jesus estava saindo de um barco para o outro, e ajuntou uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, que o nome dele era Jairo, e vendo, prostrou-se diante dele, e rogava ao Senhor: Senhor, a minha filha está moribunda, minha filha está morta. E aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha, com aquela enfermidade. Ela já tinha ido nos especialistas, ela já tinha ido nos doutores, nos médicos. E diz aqui que a doença dela ia de mal a pior. E ela ouviu falar de quem? Ela ouviu falar de quem? Não, irmãos, foi de Jesus, foi do caminho. Ela ouviu falar do caminho. Tem uma saída para a minha enfermidade. Tem uma saída para a minha enfermidade. Ela ouviu falar do caminho. O caminho é? E Jesus é o? Ela ouviu falar do caminho, querido. Tem uma saída. Aí eu fui pesquisar lá no Google. Antigamente era dicionário, né? Hoje não tem. Hoje não tem dicionário ainda não, né? Você vai lá no Google, um segundo vem a resposta para você. Eu fui pesquisar lá no Google, pastor Fábio. Quem é o caminho? O Google respondeu para mim. O Google sabe quem é o caminho, sabia? Conversa com ele para você ver quando chegar em casa. Pergunta ele, quem é o caminho? Ele fala assim, Jesus. Aí eu fui pesquisar lá no Google, irmãos. O que é o caminho? O Google fala para nós que o caminho é um trajeto. Amém? Ele fala que o caminho é uma direção. Ele fala que o caminho, ele é o quê? A direção, é o percurso, é a rota que nós temos que percorrer para chegar. Amém ou não amém? Nós temos que percorrer para chegar. Isso é a definição de caminho. E aonde você quer chegar? Aonde nós estamos chegando? Isso que Jesus estava falando para os discípulos lá em João 14. Eu sou o caminho, eu sou a rota. Tem que me perseguir, tem que me alcançar, tem que percorrer. Tem que sair do teu lugar, querido. Para você alcançar as tuas metas, os teus objetivos. Não só na tua vida espiritual, como na tua vida material. O que você faz para você alcançar as tuas metas na vida espiritual e na tua vida material? Você tem que percorrer. Você tem que sair do teu lugar. E aí o Google fala para mim, e eu entendo que a palavra diz, que eu sou a direção. O Senhor disse, eu sou o caminho. Eu sou a direção. E aí ele fala assim, olha, ninguém vai ao Pai. Qual é o nosso objetivo, irmãos? O povo caminhou 40 anos no deserto para chegar onde? Na terra prometida. O povo percorreu 40 anos para chegar. E foi fácil essa caminhada? Não. A sua caminhada é fácil? Não. Mas nós temos que colocar nossa fé em ação. É o Senhor da cura, é o Senhor do milagre, é o Senhor que liberta, é o Senhor que me salva. É a direção que aquela mulher do fluxo de sangue encontrou. Tem uma saída. Olha, eu ouvi falar de um homem. E Jesus estava indo na casa de Jairo, porque ele recebeu a notícia que a sua filha estava morta. Irmãos, parando para pensar aqui nesse fluxo de sangue dessa mulher, só a revelação do Espírito Santo para a gente entender o que essa mulher passou. É muito simples a gente falar assim, um fluxo de sangue.
a uma hemorragia de 12 anos. Irmão, a gente não sabe o que essa mulher passou. A gente não sabe a humilhação que essa mulher passava. A gente não sabe a discriminação que essa mulher passava. Ela estava cheia de dores, cheia de traumas, cheia de confusão, discriminada. E uma doença que não tinha respostas dos médicos e ia de mal a pior. Eu não sei como está a tua vida, não sei o que você está esperando de resposta, não sei como a sua vida está caminhando, não sei qual o caminho que você está planejando, mas a Bíblia fala claramente, irmãos, de um caminho. E aquela mulher entendeu que era o caminho. A direção é Jesus. Eu vou percorrer, eu vou chegar. É interessante, irmãos, que a Bíblia fala que Jesus estava aqui no meio de uma multidão. Quantas pessoas eram numa multidão que serviam a Jesus? Que seguiam a Jesus? Tem noção? Quantas pessoas eram? Quantas mil pessoas eram? Quantas mil pessoas? Pensa nisso, irmãos. Aquela mulher, quando o pessoal na multidão olhou para aquela mulher e falou, ih, já vem a sanguetária, aí já vem eu derramando sangue aí. Quando olharam para aquela mulher, e essa mulher está fazendo o que aqui no nosso meio? Irmãos, aquela mulher tomou uma decisão de encontrar a sua cura e o seu milagre. E ela foi, colocou o pé no caminho, enfrentou a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Mas é simples a gente falar, né? Pede para o Espírito Santo ministrar na tua vida. O que é isso? Você se deslocar, cheio de preconceitos, e você enfrentar uma multidão, crendo no milagre, crendo na cura, crendo na saída, crendo na resposta. Tantas coisas se levantam contra a nossa vida, falando que você não vai conseguir, falando que você não vai chegar, falando que para você não tem jeito, e o Senhor fala, eu sou o caminho. Tem jeito sim, eu sou a verdade. E Jesus estava ali, indo para a casa de Jairo, e quando aquela mulher por detrás dele, entre a multidão, tocou nas tuas vestes, e ela dizia, se não somente tocar nas tuas vestes, sararei. E a palavra do Senhor diz no versículo 24, que logo ela secou. Logo ela secou. A fonte do seu sangue. Ele sentiu que o seu corpo já estava curado daquele mal. E juntamente com esse texto, irmãos, a palavra do Senhor fala que do Senhor saiu virtude. Amém? E os discípulos perguntam ao Senhor, na linguagem de hoje, está de brincadeira, né, Jesus? A multidão te aperta, você pergunta quem te apertou? Não, foi um toque diferente, querido. Amém? Toque diferente que Deus dá na tua vida. Tem um toque diferente de Deus para a tua casa. Tem um toque diferente de Deus para a tua família. Tem um toque diferente de Deus para a tua saúde. Tem um toque de Deus para o seu ministério. Tem um toque diferente, irmãos. O Senhor, saiu o poder de mim. Saiu o poder de mim. Senhor, a multidão te aperta. Quem te tocou? E ele olhava ao redor e viu aquela mulher e falou para ela o que tinha acontecido. E ela tremendo e ela temendo, aproximou, prostrou-se diante dele e disse-lhe a verdade. Ó filha, vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Quando você está no caminho, a tua fé te salva, te livra das ciladas, te livra das emboscadas, te livra das investidas do inferno. Quando você coloca a tua fé em ação e você percorre, e você está na reta, você está no caminho de Deus, no caminho seguro.
o fluxo cessou. A bênção chegou. Amém? E aí, Laís, eu fui lá no Google perguntando assim para ele assim, o que é milagre? O Google me respondeu. Sabe o interessante que o Google me respondeu, irmãos? Eu perguntei assim, quem faz milagre? Pesquisa lá. Ele respondeu para mim assim, Deus. Ele responde assim, Deus. E responde assim, nem fulano, nem ciclano faz. Deus. Será que esse Google é crente? Será que essa internet já se converteu ao Senhor? Pesquisa lá para você ver, eu pesquisei, Cristiane. Ele fala direitinho assim, Deus, nem Joaquim, nem Joaninha. É Deus que faz o milagre. Está escrito, irmão, se você não crê, querido, até o Google quer nisso. Quem faz milagre? Aí eu fui ver lá, o que é o milagre? O milagre é um acontecimento extraordinário, que surpreende, amém? Que surpreende. O milagre é um acontecimento extraordinário, que surpreende, que é atribuído à ação do Espírito Santo. Olha aí, o único caminho é atribuído ao Senhor Jesus, a ação do Espírito Santo, ao poder supremo, está escrito, ao poder supremo, ao poder divino. E aí, eu escrevi aqui, é a mudança do impossível para o sobrenatural. Amém? O milagre é isso. Aí eu escrevi aqui, é a mudança do natural para o sobrenatural, que só o caminho faz. E aí eu vejo aqui, querido, também uma história muito interessante aqui que fala do cego de Jericó. Ele estava onde? À beira do caminho. Ele estava à beira do caminho. E aquela multidão que seguia Jesus, e ele ouviu. Você tenta imaginar como é que era aquela multidão seguindo Jesus. Ninguém conversava, todo mundo ficava assim, igual a igreja, assim, ó. Ninguém falava. Aquele cego ouviu o barulho, amém? De quando Jesus estava chegando ali. Ele ouviu o barulho. Não podendo ver porque ele era cego, é óbvio. Ele pergunta quem é? E a multidão estava ali. Quem estava acompanhando Jesus na multidão, irmãos? Os discípulos, os curiosos, amém? Na multidão tem isso. Ah, tem uma batida ali, parece um monte de curioso, para fotografar e colocar na internet. Aí chega um que resolve salvar, vamos tentar salvar. A multidão era assim. Quem estava naquela multidão, irmãos? Quem estava seguindo a Jesus? Os discípulos, os curiosos, os espectadores de milagre dos outros. Amém? Tem espectador de milagre dos outros. Sabia, presbítero? Eu vou lá naquela igreja para ver o milagre daquele irmão, o milagre daquela irmã. Ele veio de ver para receber o milagre do Senhor, ele veio para ver o milagre dos outros. Quem existia na multidão, irmãos? Incrédulos, ímpios, espectadores. A mulher do fluxo de sangue também estava na multidão. E aquele cego ouviu. Que alvoroço é esse? Que barulho é esse? Quem está passando aí? Olha aí, quem está passando aí? E aí a pessoa ali falando com ele, olha, cala essa boca. E ele começa a gritar, querido. Ele começa a gritar lá em Marcos capítulo 18, versículo 35. Você pode comprovar isso, que eu estou falando a verdade. Marcos 18, 35. Fala ali que ele estava à beira do caminho, mendigando, olha só. Sem esperança.
Marcos 18, capítulo 35, Lucas. É Lucas, não é Marcos, irmãos, é Lucas. Lucas 18, vocês estão procurando Lucas e Marcos, mas é Lucas 18, que fala sobre isso, que aquele jovem estava à beira do caminho mendigando, e ele ouviu falar de Jesus, e ele perguntou, e acontecendo que chegando ele perto de Jericó, estava ali um cego assentado, junto ao caminho mendigando. Eu vindo passar a multidão, perguntou, que é isso? Que barulho é esse? E disseram para ele, é Jesus, o Nazareno, está passando aqui. Amém? E aí, irmãos, ele usou aquilo que ele tinha para chamar a atenção do Senhor. O que você tem? O que você tem usado para chamar a atenção do Senhor? E aquele homem, o ele diz aqui na palavra, que aquele homem começou a gritar, filho de Davi! Imagina um cara gritando na multidão, Valtinho. Imagina um cara gritando dentro do Maracanã, cheio de torcedor do Flamengo lá, ganhando do Fluminense. Tem barulho, não tem? Vai ter muito barulho, irmãos. Vai ter muito barulho. E aquele cego, ele usou o que ele tinha para chamar a atenção do Senhor. Ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, moleque, filho de Davi. E diz a palavra que ele gritava mais alto, mais alto, mais alto. Imagina a garganta de ouro desse menino. Numa multidão, Paulinho. Numa multidão, o cara gritar, e um monte de gente andando, falando ao mesmo tempo, cochichando. E aí chamou a atenção do Senhor, e o Senhor ouve o nosso clamor, irmãos. Aleluia. Tem hora, querido, que você tem que ter estratégia do céu para parar de perder. Você pode usar a tua voz e você grita. Amém ou não amém? Se você pode usar a tua voz, você grita. Amém ou não amém? Se você pode dobrar o seu joelho, você se curva diante do Senhor. Se você pode ir na igreja, vai para a igreja. Se você pode ir no monte, vai para o monte, mas faça alguma coisa, pelo amor de Deus, para chamar a atenção do Senhor. Porque tem coisas que você vai fazer com os seus conhecimentos, que você não vai atrair a presença do Senhor. Tem coisas que você vai fazer com a sua experiência, que você não vai atrair a presença do Senhor. E aí, irmãos, aquele homem atraiu a presença do Senhor, que estava passando ali pelo caminho, e o Espírito Santo ali, ouvindo aquela voz, parou, mandou que o trouxesse e perguntou para ele, que queres que eu te faça? O que você quer que o Senhor te faça hoje? O que você quer que o Senhor te faça essa semana? Olha a ação do Espírito Santo. Parou e ouviu um mendigo que estava à beira do caminho, precisando de um milagre. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha as suas metas, tinha um propósito de ser curada, senão ela não ia no médico. Senão ela não procurava Jesus. E quando o Senhor fala para aquele homem, que queres que eu te faça? E ele disse, o que você quer
Eu quero ver, Senhor. O que um cego quer, querido? Quer ver. Adiantaria ele pedir ao Senhor toda a riqueza? Adiantaria ele pedir todos os camelos zeros do deserto? Adiantaria ele pedir toda a moeda que era depositada ali enquanto estava mendigando? Ele ia continuar cego. Está entendendo, irmãos? O que você quer ver? O que a gente precisa ver? O que a gente precisa pedir? Senhor, abra os meus olhos espirituais. O inferno não está brincando, irmão, de ser inferno. O nosso inimigo não está brincando de ser nosso inimigo. O que nós temos que pedir no século 21, onde nós estamos vendo que as coisas estão indo de mal a pior? Senhor, abra meus olhos espirituais. Senhor, me cura dessa enfermidade espiritual. Me cura, Senhor. Abra os meus olhos. No século 21, querido, você tem visto ideologias contra a família, leis se levantando contra a igreja. O que eu vou pedir para o Senhor? Senhor, abra os meus olhos espirituais, que eu não saia do teu caminho, porque é o teu caminho que vai me dar o livramento. Abra, Senhor, os meus olhos espirituais. E aquele cego, em outra linguagem, irmãos, ele quis dizer assim, ó, eu não vou perder a oportunidade. Eu não sei quando ele vai passar aqui novamente. Não perca, irmão, a oportunidade. Não perca, irmão, a oportunidade de ensinar o caminho para alguém. E quando nós vemos a palavra do Senhor, aquele cego saiu clamando, passou pela cura, aleluia, passou pela cura. E no versículo de número 43, diz assim, ó, ele logo viu, aleluia, ele logo viu, e diz aqui, e o seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Ele seguiu, irmãos, ele entrou num caminho, aleluia, amém, irmãos? Ele entrou no caminho, querido. O que você quer ver hoje? O que você precisa experimentar hoje? Ele experimentou a cura, ele experimentou, e aquela mulher do fluxo de sangue, e a filha de Jairo, experimentaram o sobrenatural. Que só Deus pode fazer, só o caminho pode trazer isso para mim e para você nessa noite. Aí Jairo chega na tua casa, com Jesus e a sua esposa. E aí o pessoal fala, ela está morta. Morta? Ela dorme. Não é assim? Ela está morta. Tá não. Ela dorme. Eu creio que aquela mulher do fluxo de sangue tinha sonhos. Eu creio que aquele jovem cego tinha sonhos. Eu creio que aquela moça, na sua juventude, ainda tinha muitos sonhos. Morta não. A última palavra é do caminho. Eu sou o caminho. Não está morta não. Fica aí fora. Seus incrédulos, vocês não vão nem entrar para me atrapalhar a minha oração. Morta? Morta não. Ela está dorme. Vocês não estão entendendo nada, né? Mas tem uma música que uma irmã canta aí, que ela é paulista, e ela fala assim, morta? Os meninos estão rindo que sabem o que é. Morta não, ela dorme. Amém, irmãos? Seus sonhos, seus projetos estão mortos? Jesus traz vida. Vida em abundância. Morta não. A última palavra vem do caminho. A última palavra vem do Senhor. E a palavra
do Senhor, irmãos, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, ele fala de dois caminhos. Dois caminhos. Fala comigo, dois caminhos. Um estreito e o outro largo. Dois caminhos. Mateus, capítulo 7. Irmão, aqui é Bíblia na cabeça, não tem jeito. Mateus, capítulo 7. Se você não gosta de Bíblia, você está no lugar errado. Mateus, capítulo 7, ele fala lá no versículo de número 13 e número 14. Mateus 7, versículo 13 e versículo 14. É Bíblia na cabeça. Os dois caminhos. Amém? Dois caminhos. Dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que caminho miserável esse! Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Versículo 14 diz assim: porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Irmãos, apertado é o caminho que leva à vida. Você tem se sentido apertado aí? Se preocupa não, continua apertado, mas entra na porta. Continue no caminho. Ei, tem hora que você fala assim, eu vou sair desse caminho. Parece que Deus não me ouve. Parece que o céu está de bronze. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva para a vida, e poucos hão de encontrar esse caminho. Está pensando que vai ser fácil? Negativo. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, mas quando, Vera, Ele nos chamou para o caminho, Ele não nos enganou. Ele falou assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu venci. Não vai ser fácil, irmãos. Sabe por que não vai ser fácil? Para mim terminar aqui, hein? Para mim concluir aqui, fica ligado aí que eu vou falar agora para você, hein? Sabe por que não é fácil, irmão? Nós estamos numa batalha espiritual. O céu existe e o inferno também. E as propostas dele é nos tirar do caminho, porque ele sabe que Deus tem preparado para nós. Aquele que ele falou aqui em João, capítulo 14, ele fala assim, ó, eu vou preparar-vos lugar. Não se turbe, não se preocupe, eu vou preparar o lugar. E o inferno sabe que o lugar para nós não é aqui nessa terra. Deus tem uma vida eterna, depois da vida em abundância. Amém ou não amém? O inferno sabe disso, irmãos. E aí ele quer colocar confusão no teu caminho, ele quer colocar obstáculos no teu caminho, ele quer colocar confusão no teu caminho, doença, enfermidade, mentiras, fofoca, para te tirar do caminho, querido. Quantas coisas acontecem na nossa vida para nos tirar do caminho, perturbações do inferno, ataques do inferno, para nos tirar do caminho, porque o caminho que Deus tem para nós é de salvação, irmãos. O inferno sabe disso, melhor do que eu e você. Então ele se programa para as intrigas, para as confusões, para as mentiras, para nos tirar do caminho. Amém ou não amém? Ele se programa para nos tirar do caminho, sabe por quê? Ele já esteve lá do outro lado. E ele foi expulso de lá. E eu costumo dizer, irmãos, que o inferno, ele é tão real, que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz, para nos livrar do inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque o inferno não foi feito nem para mim
nem para você, o diabo, mas sim para o diabo e os seus anjos. E aí você está no caminho. Você está se esforçando. Você está no culto, você está na igreja. E aí começa a vir os levantes, começa a vir. Por quê? Para te tirar do caminho. E aí nós cantamos aqui, ó, não te deixarei sem ver o meu milagre. Não te deixarei, não te abandonarei, mas o Senhor, Ele vai nos fortalecendo na nossa caminhada. Ele fala, ó, eis que estou contigo. Ele fala, agindo eu, quem impedirá? Ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? E para massacrar toda a ideia do inferno contra a nossa vida, ele fala assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! E em Romanos 8,37 ele fala, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aqueles que estão no caminho. E aí, a Bíblia vem falando dessa decisão. E lá, em Mateus 7, versículo 21, ele fala assim, quem entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus? E ele diz assim, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Você acredita que tem pessoas dentro da igreja fora do caminho? Você acredita que tem pessoas dentro da igreja desviadas? Você acredita que tem pessoas dentro das igrejas servindo a outros senhores? Vai aborrecer um, vai amar o outro. Escolha, decisão. E a Bíblia fala dos dois alicerces. Os dois alicerces. E todo aquele que escuta as minhas palavras, Mateus 7, Bíblia na cabeça, Mateus 7, versículo 24, e todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é Jesus? A rocha. Caminho. E a Bíblia fala aqui, irmãos, todo aquele que escuta as minhas palavras, olha a diferença, aquele que escuta e as pratica, a diferença está aí. Ouvir é fácil, mas andar no caminho é praticar. Amém ou não amém? Andar no caminho é praticar, mas diz mais, o versículo diz assim, ó, mas todo aquele também que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem prudente e imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve e a pratica, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus não te arrocha, entendeu, irmãos? Não te arrocha, Ele é a rocha. Amém, irmãos? Ele não te aperta, Ele não te arrocha. Ele dá para mim e para você o direito de escolher caminho de milagre ou caminho de maldição. E ele fala aqui, olha, aquele, pois, que pratica é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele começa dizendo aqui no versículo de número 25. Vem a chuva, vem um terremoto, vem a tempestade, vem um vento, e soprou contra a casa. A casa que está edificada na rocha, ela não cai. Aí aquele que edificou na areia, vem a chuva, olha só, para os justos e para os injustos, que o salmista fala. Aquele que edificou a casa na areia, aquele que escolheu a porta larga, vem a chuva, vem a tempestade, vem um vento, sopra contra a casa e a casa cai. Está escrito aqui, os dois alicerces. E vem
uma grande queda. A palavra fala dessa forma. Vem uma grande queda. E a palavra do Senhor, irmãos, concluindo aqui, nessa noite, eu quero dizer para você nessa noite, para você percorrer, para você cumprir as suas metas, para você chegar, você precisa sair. É óbvio, não é? Parece simples, não é? Para você chegar, você precisa sair. Foi assim que a mulher fez. Como que o cego de Jericó saiu? Com a sua voz. Aquela mulher saiu andando atrás da multidão. Mas aquele cego saiu com a sua voz. Filho de Davi! O clamor, querido. Clama a mim. Eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, mas o caminho sabe. E eu creio nessa noite que você precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. E sabe qual a maior deficiência nossa, irmãos? Não é não andar, não é não enxergar, não é não ouvir, é não reconhecer que nós precisamos de Jesus. A maior deficiência não está no físico, a maior deficiência nossa está no espiritual. Não reconhecer, saber que Ele é o Senhor, saber que Ele é verdade, saber que é a vida, e não se mover para provocar um milagre. Aquela mulher provocou o milagre saindo da tua casa. Aquele cego provocou o milagre gritando. Como que eu e você temos provocado o milagre? Como que eu e você temos provocado o milagre? Hoje está ruim, hoje não vou na igreja não. Eu não vou orar hoje não. Hoje eu estou desanimado. Hoje eu estou aborrecido. Aquele irmão me aborreceu. E aquele pregador de domingo, chato, grita alto pra caramba. Me aborreceu, não vou voltar na igreja mais. Querido, a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. O caminho está passando por aqui. O caminho está neste lugar. O caminho é Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Esse é a verdade. E além de você ouvir essa mensagem nessa noite, multiplica essa mensagem. Tem muitas pessoas aí fora precisando de ouvir do caminho, de ter esperança. Como aquela mulher teve esperança. Ela percorreu o milagre. Ela foi na direção certa, querido. Nessa noite eu peço que você fique de pé. Põe a mão no teu coração nessa noite. Eu falo para você, vai na direção certa. Vai na direção certa. Para de bater cabeça. Para de lutar com as suas próprias forças. Vai na direção certa, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Saia do teu lugar de conforto, da tua zona de conforto. Não se conforme com as propostas desse mundo, com essa imundície desse mundo, com as corrupções desse mundo, com a sujeira desse mundo, com as mentiras desse mundo. Vem para o caminho. Eu creio que nessa noite você precisa de um milagre. Precisa experimentar isso, irmãos. A igreja do Senhor, ela precisa ter experiência de oração. Oração é a chave.
Nós precisamos ter experiência com Deus. Assim como aquela mulher teve diante dos homens, era impossível. Era impossível. Ela gastou tudo. Aquele menino já estava mendigando. Muitas pessoas falaram para ele e para elas: não adianta, não segue, não vai. Não tem jeito, não tem cura, não tem milagre. Mas Deus falou: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai. Olha, quando eu li esse versículo, ninguém vai ao Pai, eu entendi Deus falando assim no meu espírito, assim: de uma maneira muito forte. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta. Eu sou o milagre que você precisa. Eu sou o Deus do milagre. Não tem outro caminho. Não tem governo, não tem político, não tem dinheiro, não tem cor, não tem raça. Eu sou o caminho. Ninguém vai, ninguém chega se não passar por mim. E Ele quer que você passe por Ele, porque Ele quer te dar uma vida de paz, de alegria, de prosperidade, de riqueza, se for para a glória dEle. Ele é a porta. Apertado é a porta. Se esforce. Use as armas que você tem. Adore ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele tem resposta para mim e para você nessa noite. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Declare isso ao Senhor nessa noite. Ressuscitações aqui nessa noite, ó Deus. Cura, lava, churema, lava, neste lugar, Senhor Deus. Faz um milagre, Deus. Estamos no caminho, Jesus. Nós estamos no caminho, Jesus. Nós queremos provocar um milagre nessa noite. Nós queremos provocar um milagre nessa noite, querido. Você sabe na tua vida aí onde você precisa de um milagre nessa noite. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ressuscita sonhos. Ele dá visão ao cego. Ele dá saúde ao frutos. Mas Ele precisa que você esteja no caminho. Ele precisa que você provoque um milagre nessa noite. Eu não sei qual milagre que você precisa nessa noite, querido. Eu não sei qual milagre que você precisa nessa noite. Mas eu sei que o Deus do milagre está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite e quer te dar a vitória que você precisa nessa noite. O milagre que você precisa, a cura que você precisa. Ele está aqui nessa noite. Eu não posso sair daqui antes de orar pela tua vida. Eu não posso sair daqui. Eu não quero pecar contra o meu Deus. Eu vou orar por você e quero te ensinar o caminho também. Eu gostaria de orar por você. Você sabe do que você precisa. Você sabe do milagre que você precisa. E sabe também das impossibilidades que você tem enfrentado. Você sabe, meu irmão, que você tem enfrentado. Você sabe que você está no caminho. E muitos são os levantes do inferno para te tirar do caminho e roubar o teu milagre. E nós aprendemos aqui lições importantes nessa noite. Daquela mulher que se deslocou do seu lugar e daquele cego que usou o que ele tinha, a tua voz. Você tem voz aí? Você tem voz aí? Você pode clamar comigo nessa noite? Eu quero clamar com você nessa noite. Eu quero clamar com você nessa noite, porque eu creio no poder do sobrenatural. Eu creio no extraordinário de Deus. E eu quero me colocar aqui embaixo, querido, porque
Eu me incluo nessa oração, porque eu preciso, eu reconheço que eu preciso da providência de Deus. Eu que me coloco aqui embaixo. Quero pedir o pastor Fábio para estar aqui, orando por você. Não perca a oportunidade, querido, nessa noite. Não perca a oportunidade. Esse é o caminho, querido. Esse é o caminho. Amém. Eu estava orando ali e Deus me deu uma direção. Se você precisa de uma oração nessa noite, eu quero te convidar a vir aqui na frente em nome de Jesus. Você precisa de um milagre de Deus, precisa estar no caminho. Quero te convidar aqui em nome de Jesus. Uma oportunidade para você orar. Não vem de mim, mas vem de Deus. Eu quero orar por você. Nessa noite, ó Deus, traz esperança aqui, ó Pai, segurança, ó Deus, conforto, ó Deus, consolo, ó Deus, muda a história aqui, Deus, nessa noite, ó Deus, ressuscita sonhos aqui nessa noite, ó Deus, faz um milagre, Deus, faz um milagre, Deus, toca nessa hora, Senhor. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.